como eu prometi para você lá nos meus stories, se eu chegasse a 100 comentários com foguinho, eu ia passar para você qual é o caminho mais curto, o caminho mais certeiro para você sair da passada que você está hoje e cair para o 17. Estou gravando essa aula para você e vamos lá, sem mais delongas, o seu caminho para o 17. A primeira coisa que você tem que entender, que você precisa saber, são as 3 crenças, porque existem 3 crenças que te afastam definitivamente do 17. Sabe aquela sensação de que está muito longe de mim? Puxa vida, eu estou correndo 19, eu tenho dificuldades no meu tambor, eu cometo erros, meu cavalo comete erros. Quer dizer, eu estou muito longe ainda do 17, então não é hora de eu pensar nisso. Pois é, eu vou te falar por que isso, porque esse pensamento realmente faz com que isso seja uma verdade, que você fique cada vez mais longe do seu 17. Então vamos lá para essas 3 crenças. A primeira crença é você acreditar no dom. Você acreditar que é o dom que faz a diferença. Então, puxa vida, todas aquelas pessoas que eu estou vendo correr com 17, elas têm um dom. É por isso que elas saíram, começaram agora no tambor, começaram há pouco tempo, 2, 3, 4 meses correndo e já estão dando 17. Puxa vida, aquela menina que corria mal está dando 17, como assim? É porque ela é diferente, é porque ela é especial, né? Ela tem um talento, ela tem uma coisa diferente, ela tem uma coisa a mais. Sidney Júnior, ele tem talento, né? Tem uma coisa a mais. Não é nada disso. É um engano você achar que o dom é que faz você ser um vencedor. Não é o dom. É melhor uma pessoa com dom nenhum, né? E muito esforço, muita vontade, do que uma pessoa cheia de dom e pouco esforço, nenhuma habilidade, nenhuma vontade, né, de ir atrás. Qual dessas 2 pessoas você acredita que vai dar 17 primeiro? Pois é, não é o dom, é o quanto você abraça o processo, é o tanto que você está comprometida com o seu resultado. Então, esquece o dom, tá? O que vai fazer você chegar no 17 é o esforço mesmo, é o trabalho, tá? É investir nas suas habilidades. Agora, a segunda crença que coloca aquele 17 lá, bem longe de você, né? Você acreditar que porque você não tem o cavalo certo, você não vai correr 17. Que para você correr 17, você tem que ter um cavalo fechado em corrida, linhagem de corrida. Gente, só cavalo linhagem de corrida é que dá 17. Então, sinto te dizer, te quebrar essa sua crença nos cavalos de corrida. Eles realmente correm mais. Porém, eles não dão 17, eles dão 16, né? Você quer fazer 17. Então, se o seu cavalo é fechado em trabalho, se o seu cavalo é bulldoguinho, se o seu cavalo é mais baixinho, não importa. Um cavalo, ele tem condição de dar um 17. Mesmo que você, de repente, numa pior das hipóteses, o seu cavalo não vai dar um 17,0, mas ele vai dar um 17,700, um 17,800. Então você me diz, você já sonhou em fazer um 17,700 e você acha que isso é impossível porque o seu cavalo é fechado em trabalho? Então eu quero te dizer que você está enganada. O seu cavalo pode sim, se você souber como conduzi-lo. E vamos lá para a terceira crença mega limitante que faz com que aquele 17 vá ficando cada dia mais longe de você. Que é você acreditar que basta treinar o seu cavalo. Então você investe em treinamento do seu cavalo, você se preocupa com as condições dele de treinamento. Ok, nada de errado com isso, você tem mesmo que investir no treinamento do seu cavalo. Porém, o que adianta você ter um cavalo super bem treinado se você não tem condição de ajudá-lo, se você não tem condição de ser os olhos do conjunto e de levá-lo ao ponto certo, se você não tem condição de ficar de bem com a velocidade e se você não consegue acompanhar o seu cavalo. Ou seja, você tem um cavalo rápido, porém você não é rápido o bastante para acompanhá-lo, você não é firme bastante para acompanhar o seu cavalo. Então, não adianta nada disso. Não adianta você treinar o seu cavalo se você não se desenvolver para ser também uma competidora de 17. Não basta um cavalo 17. Você tem que ser a competidora de 17. Então, invista no seu treinamento também.
Eu falei para você que eu ia te dizer o que todos esses casos, esses alunos que eu sempre posto, você me acompanha há um tempo, você já viu vários cases que eu coloco tanto no feed quanto no Reels e principalmente nos stories. Então eu quero dizer o que esses alunos fazem. O que eu estou te mostrando aqui é o que esses alunos fizeram para obter esse resultado. Porque todos os casos que eu coloquei, nenhum deles é uma questão de alunos de 6 meses, 8 meses, não, nada disso. Alunos cheios de problemas, que em 2, 3 meses, no máximo 4 meses, conseguiram fazer o seu tempo despencar e subir no pódio. Eu acho que é isso que você quer. Então fica aqui comigo, presta atenção até o final dessa aula, que você vai entender como isso pode acontecer com você também. Então, uma outra coisa que é essencial é aquilo que ninguém te conta a respeito dos 17. A primeira coisa, o 17, você correr um 17, não depende de um cavalo correr demais. Na verdade, o que depende é de um cavalo virar demais. Quando você tem a somatória entre correr demais e virar demais, aí você vai andar 17,0, 17 lá embaixo, aí você tem chance para brigar pelos 16. Agora, o que vai fazer o seu tempo baixar é a qualidade dos seus giros. Porque não adianta um cavalo que vem voando, que voa abaixo na reta e tem um giro ruim. Você não vai dar 17 trabalhando dessa forma. Então, atente-se ao giro. Se você tem uma dificuldade, um problema no seu giro, então sim. Então, eu sou obrigada a concordar com você que você, sim, está com uma grande dificuldade para atingir o 17. Tá? E que realmente esse 17 está ainda um pouco longe de você. Porém, cabe a você decidir e mudar isso e trabalhar para que o seu giro seja tão fantástico que você não precise de um cavalo que dê meia dúzia de galão para chegar entre um tambor e outro. E isso é muito possível sim. Você é capaz de correr 17 com um cavalo que arrasa nos giros. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que existem competidores de 17 e existem competidores de tempos altos. Que é mais ou menos aquilo que eu falei anteriormente. Você já deve ter visto competidores que compram cavalos correndo 16.800, 16.900, 17.0 e correm 19, 18.700, 18.900 com seus cavalos. Então, isso é o quê? É porque não adianta você ter um cavalo de 17 se você for uma competidora de 19 ou de 18. Então, o que você precisa fazer é se tornar a competidora de 17. E isso é uma soma de habilidades, entendeu? Uma soma de velocidades. Isso é um caminho, tá? Que faz, são técnicas que faz com que você, assim como um cavalo, seja um cavalo de 17, que você se torne também uma competidora de 17. Então esse é o segundo ponto importante e que ninguém te fala e que você precisa saber. E a outra coisa, não menos importante, o seu cavalo, ele é importante, lógico que ele é. Na verdade, eu sempre acho que os cavalos são a peça mais importante no tambor. Porém, assim, falando sobre resultados mesmo, né? Sobre o que você vai ter na sua prova, assim, o seu resultado final na prova, você sai do que você está agora e chegar no 17, vai depender 40% do seu cavalo e vai depender 60%, sabe de quem? Pois é, de você. Simplesmente porque o cavalo, ele pouco influencia no que você faz em cima dele. Mas você influencia 100% no que o seu cavalo faz. E não é que você tenha a capacidade, o poder de fazer o seu cavalo fazer direito, o poder de fazer o seu cavalo trabalhar bem. Não, o seu cavalo, ele tem condições físicas de executar um movimento, porque ele é treinado para isso, assim como você, como uma bailarina tem condições físicas de executar uma pirueta, assim como um jogador de futebol tem condições físicas de bater numa bola e mandar pro gol. Né? Ele é treinado para isso. Porém, um movimento errado seu, qualquer movimento errado seu, faz com que o seu cavalo não tenha condição de executar aquilo que ele é preparado, que ele sabe fazer e que ele está preparado para fazer.
Mas por mais mesmo que o seu cavalo esteja 100% preparado para aquela ação, para aquele giro, você, com um pequeno erro, com um simples levantar de mão, pode colocar o giro a perder. Então, sim, você é responsável, o seu peso de ação nessa equação é 60% e o do seu cavalo é 40%. Justamente porque a sua influência em cima dele é grande demais. Mas a notícia boa é que por isso mesmo você pode sim ajudar muito o seu cavalo, facilitar muito para ele e fazer com que ele realmente seja um cavalo capaz de dar 110% dele. E como seria legal você ver o seu cavalo arrebentar na pista, né? Seria demais. Vamos lá. Se você quer aplicar tudo isso, eu te aconselho a anotar. Anota essas coisas que eu estou te falando. Porque o grande lance é que você aplique. Não adianta você ouvir eu falando as coisas e você não colocar isso em prática. Então, vamos para mais uma parte, mais um tema aqui. Por que, a terceira parte aqui da nossa aula, por que você ainda não conseguiu dar os seus 17? Eu vou te contar por que isso está acontecendo. Porque está tão difícil, parece tão quase impossível, né? E porque se você tem dificuldade de baixar tempo, você não consegue baixar tempo, agora você vai entender por quê. Então, se você responder não a essas 3 questões, então realmente você precisa buscar um caminho para que você se torne uma competidora capaz de evolução, capaz de baixar o tempo. Então eu vou te falar aqui as 3 perguntas, presta atenção e se você responder não a todas elas, então realmente você precisa mudar o seu caminho. Então me fala agora, você sabe me dizer em que ponto você deve solicitar que o seu cavalo reúna? Em qual ponto você deve solicitar que o seu cavalo reúna? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Você sabe exatamente como induzir o seu cavalo a reunir na hora certa? Como você faz para que o seu cavalo reúna na velocidade, quando ele está correndo? Você sabe exatamente como induzir, como fazer isso na hora da prova? Essa é a segunda questão. Terceira questão. Você sabe por que o seu cavalo precisa reunir? Essas são 3 questões muito importantes. Essas são as questões que definem a qualidade do seu giro. Então, se você quer baixar seu tempo, se você quer correr com 17, mesmo que você tenha um cavalo fechado em trabalho, um cavalo que não é alto, um cavalo mais perto do chão, mais baixinho, você pode correr a 17. Porém, se você disse não a essas 3 questões, então realmente você precisa de um caminho para que você possa, que você dê condição do seu cavalo trabalhar bem no giro, ter um giro espetacular, que é aí que ele vai ganhar tempo, e que você tenha a chance desse 17 mais rápido. Agora vamos lá para o 5º elemento. A 5ª questão que determina por que competidores não chegam ao 17, e a maioria dos competidores no Brasil não chega a dar 17. E por que os competidores chegam e chegam tão rápido? Você deve conhecer casos de competidores que, bom, os casos mesmo que eu posto, que são competidores que nunca levam mais do que 4 meses para baixar esse tempo. Ou seja, é mais do que provado que o treinamento seu, enquanto competidora, é que faz toda a diferença e que sim, com ele, com o treinamento certo, você pode baixar 17 em 2, 3 meses. O 4º elemento, né, que são as 2 ações que são essenciais para que você baixe 17. A primeira ação é que você tenha uma base forte para velocidade, porque sem isso você vai estar sempre mais lenta do que o seu cavalo. Ou seja, o seu cavalo é capaz de correr muito na reta, chegar no tambor, bater e voltar? Pois se você não for capaz de acompanhar ele
em tudo isso, sem sentir que está rápido demais, sem sentir as entradas do giro, sem levar tranco nas saídas do giro, sem que você sinta o seu corpo desestabilizar durante o giro, então se você não tiver a condição de realmente estar junto, e quando eu falo junto, é junto mesmo do cavalo, sem sentir essas coisas todas. Se você não tiver condição de estar junto do seu cavalo, então você estará para trás dele. E aí não tem como, né, o seu cavalo dar 17. Porque estando para trás dele, você vai ter ações que vão retardar o seu cavalo. E a segunda ação, né, que é essencial para que você baixe 17, a primeira é que você tenha capacidade de estar junto, de ir junto com o seu cavalo, mesmo que esteja a 1000 por hora. E a segunda é que você esteja treinada para usar os comandos, as ações no dia da prova sem ter que pensar. Por quê? Porque o tambor é uma prova de segundos. Pensa só, conta aí 17, 18, conta até 17, 18. Você vai ver que assim, conta 2 segundos, nossa, eu preciso baixar 2 segundos, é muita coisa. Mas você conta 1, 2, acabou, força. Ou seja, se você tiver aqui, parar para pensar, espera um pouquinho, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui já chegou, já passou. Então não dá tempo de pensar. Então a segunda ação que você precisa ter é a capacidade de agir naturalmente, sem que você precise pensar, sem que você precise se achar, sem que você precise ficar tão atenta ao que você tem que fazer. Se você tem que pensar, isso não está natural em você. E para fazer na velocidade, e para fazer rápido, para que você seja ágil na velocidade, você precisa que essas ações estejam incorporadas em você, sejam naturais para você. Você já deve ter visto conjuntos, né, competidores que baixam tempo muito rápido. Que de repente assim, você tem um amigo ou uma amiga que tem uma dificuldade no percurso, que você acompanha essa dificuldade e de repente você vê que começa a baixar tempo. E não é que baixa gradativamente, né, que vai do 19 para o 18.700, 18.300, 18.500, não. Você vê que do 19 já pula para um 18.500, depois já pula para um 17, muito rápido. Por que isso acontece? Porque pessoas assim são capazes, né, pessoas com problemas são capazes de resolver todos os problemas rapidamente e de repente está no 17. Primeiro que solucionar os seus problemas já faz automaticamente com que o tempo baixe, e baixe muito. Qualquer problema tira muito tempo da sua prova. Então, com cada problema que você resolve, você tira alguns milésimos. E muitas vezes você chega a tirar 1 segundo com um acerto de uma ação, de um problema, de um erro na prova. Então, quais são as características principais dos competidores e competidoras que baixam tempo rapidamente? A primeira coisa, a primeira característica, que essa pessoa, essa competidor ou competidor, sabe da responsabilidade que ela tem sobre os erros. Nossa, mas assim, e o cavalo não tem responsabilidade? Não, não tem. O cavalo, ele é treinado para executar alguma ação e o cavalo tem uma característica muito interessante, não é à toa que há tanto tempo, né, milhares de anos, a gente vem montando os cavalos e nunca, né, em outros animais. Nenhum substitui o cavalo. Por quê? Não é só porque ele é rápido, ele é ágil e tudo mais, é porque ele é muito colaborativo. É porque o cavalo realmente, ele vai para onde você pede, ele vai para onde você indica, né? Desde que ele saiba o caminho, desde que ele já tenha feito isso 1, 2, 3, 4 vezes, ele já sabe que ele tem que fazer aquilo. Então, sim, é da sua responsabilidade, porque se você solicitar corretamente para o seu cavalo, tenha certeza de uma coisa, ele vai fazer. Então a primeira coisa é você saber que você é responsável pelos erros. E outra coisa, quando você assume essa responsabilidade, você andou meio caminho para resolver qualquer problema que você tenha no percurso. A segunda característica principal das pessoas que baixam o tempo muito rápido, que caem para o 17 muito rápido, é saber qual é o papel delas no tambor e qual é o do cavalo.
Nossa, mas é óbvio que o cavalo é correr e o nosso é ficar em cima? Não. O seu papel não é ficar em cima. Lógico, ficar em cima também, mas a primeira coisa que você tem que saber é que o seu primeiro papel é não ser um peso morto, é ser um peso neutro, é ter a capacidade de ser neutro, né, com relação ao peso e não atrapalhar o seu cavalo nesse quesito. Mas a coisa mais importante, isso é importante, mas outra coisa mais importante é você saber os papéis, que você é a pessoa que administra o percurso, é estrategista, você é a piloto, a que olha para aquele ponto, sabe onde é a entrada do giro, sabe onde você tem que sentar, sabe onde seu cavalo tem que reunir, sabe que ação executar para que o seu cavalo tenha o melhor giro, porque você sabe como ter o melhor do seu cavalo. Isso não implica num monte de estudo, não. Isso implica em você ter os passos certos, você ter as ações certinhas elencadas para você. E que você tenha tudo isso na mão e aplique isso nos seus treinos. Se você fizer isso, vai acontecer com você o que acontece com todos aqueles cases que eu mostro, que baixam tempo muito rapidamente. E a terceira característica, né, principal de competidores que baixam o tempo e caem para 17 muito rápido é a coragem. Ah, mas a coragem de sair correndo que nem louco? Não é essa a coragem. É a coragem de assumir riscos. É a coragem de arriscar e mudar. Porque tem uma coisa no ser humano que é o medo do novo, né? O risco. O novo sempre representa o desconhecido. O risco, algo pode dar errado. O que esses competidores têm em comum é que eles assumem esse risco e eles abraçam o processo que eles têm que fazer, não tem medo que dê errado, eles acreditam no processo, eles sabem que, eles entenderam que se eles acertarem a ação deles, o cavalo vai acertar e o tempo vai baixar. Uma equação simples assim. Então eles simplesmente vão e aplicam, sem medo de dar errado, sem medo de errar. Essa é a terceira grande característica de quem vence, gente. É não ter medo de arriscar. É saber o que tem que fazer, ir lá e fazer. Bom, e aí fora essas características, essas três características, nós temos mais duas características. A quarta característica é que eles investem na evolução. E é muito simples você saber se você está investindo na evolução ou não. Se você aplica um método, né, algum caminho, qualquer coisa, que você perceba que está um mês aplicando e não deu certo, você pode parar, porque você está aplicando a coisa errada. Então é muito simples. Invista no que tem de melhor. Invista naquilo que você sabe que vai te ajudar, algo específico para você, que vai te dar as habilidades para correr e baixar tempo, para ser realmente uma competidora 17. Essa é a única maneira de você baixar tempo rápido. E a última característica é que eles não reclamam, eles só vão lá e aplicam. Porque quando a gente reclama, no fundo, a gente terceiriza a responsabilidade. Ah, é o cavalo, é o treinador, é a chuva, é a pista pesada, é um monte de coisa, né? E não é. Na verdade, assim, você aplicar, você evoluir, diz respeito a você, ao quanto você quer mesmo, ao tamanho da sua vontade de chegar lá, se empenhar e fazer a coisa acontecer. Então, quem aplica todos os passos não reclama. E também sabe por quê? Quem está aplicando todos os passos está vendo a coisa acontecer, está vendo a evolução chegar, está vendo a evolução dia após dia. E aí não tem do que reclamar. Então, assim, quem reclama é porque está aplicando os passos errados, porque não está vendo nenhum tipo de evolução. Então, fique atento a essas características. E repare, olhe para você, olhe para o seu tambor, olhe para o tempo que você está treinando, tentando resolver problemas. E veja se você está aplicando a coisa certa. É muito importante que você saiba disso. E é sempre bom de saber uma coisa, que os problemas e as dificuldades do tambor, elas nunca surgem do nada.
Se elas surgem é porque elas foram causadas por alguma outra coisa. Então, o único jeito de você eliminar um problema, uma dificuldade, é eliminando a causa. Você não elimina o problema, você elimina a causa. É como doença, né? Você não elimina a febre, né? Tomando antitérmico. Você elimina a inflamação ou a infecção e aí a sua febre vai embora, né? É a causa. Então é a mesma coisa com qualquer problema na vida, inclusive no cavalo. Eles vão embora quando você elimina a causa. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? E como nada vem por acaso, você tem que prestar atenção no que você tem feito, porque se você vem aplicando um caminho que te trouxe até problemas, você tem que mudar de caminho para chegar numa solução, porque o mesmo caminho que te trouxe até onde você está não vai te levar para um próximo nível, né? Então é sempre bom a gente ter esse critério, tá? Importantíssimo. E vamos lá para a nossa sexta parte aqui da nossa aula. Como competidores que corriam com 19 baixaram para 17 em apenas alguns meses. O que eles fizeram? Como eles conseguiram fazer isso? Primeira coisa, eles começaram a aplicar o treino consciente. O que é o treino consciente? Gente, é o seguinte, não basta você saber o que você tem que fazer. Todo mundo sabe, você mesmo deve saber. Tem que chegar no giro e fazer virar. Isso não é consciente. O treino consciente é quando você sabe exatamente o que você tem que fazer com o seu corpo, quando você está atento a todas as suas ações, quando você trabalha para que as suas ações ganhem memória, seu corpo ganhe memória das ações e com o empilhar de memória você ganhe memória dos movimentos. É exatamente o mesmo princípio que fez você aprender a andar de bicicleta lá atrás, quando você era criança, e daqui uns anos, quando você tivesse lá 60, 70 anos, se você for andar de bicicleta, você vai ver que você não esqueceu. Porque você teve esse empilhamento e ganhou memória do movimento. E aí você nunca mais esquece, porque se torna natural em você. A segunda coisa que eles fizeram foi ganhar a habilidade de correr junto com o cavalo. Mas o que é isso? Eu até já citei lá atrás que a habilidade de correr com o cavalo, primeiro, ela vem de total firmeza e equilíbrio. E para isso você tem que ter o posicionamento correto. Porque o que determina a firmeza e equilíbrio não é você apertar as pernas nem empurrar o estribo, não. O que faz você ficar totalmente junto e equilibrado com o cavalo é aonde você concentra o seu peso em cima da sela. É que você alinhe o seu centro de gravidade com o seu cavalo. Aí sim, você fica junto com ele. E a terceira coisa é que eles passaram a facilitar o percurso para o cavalo. Nossa, mas parece muito complicado. Como é que eu vou facilitar o percurso para o meu cavalo? Você não precisa estudar cavalos durante anos, estudar biomecânica, tudo, nada disso. Você só precisa entender quais são as ações. Porque existem ações específicas para o tambor que elas foram já criadas, desenvolvidas, levando em consideração a natureza equina, né, a necessidade de movimento do cavalo, a biomecânica equina. E quando você tem esses passos que já foram estudados em cima disso, foram desenvolvidos em cima disso, isso significa que você vai ter exatamente a posição certa de mão, a altura de mão, o que você tem que fazer no giro, o que você tem que fazer na reta, o que você não pode fazer é muito importante. Como, por exemplo, quando você sai de um giro, você se desequilibra e o cavalo arranca. Por que isso é ruim quando você toma aquele tranco? Porque quando você toma aquele tranco, a tendência é a sua mão fazer isso. E no que a sua mão faz isso, o focinho do seu cavalo faz isso. E quando o cavalo ergue na saída, ele perde toda a potência dos posteriores para sair forte. E aí o que acontece? Não dá tempo. Ele sai, ele perde a explosão. Você tem a sensação que ele explodiu, só que ele não fez força. É porque você se desequilibrou que você teve a sensação de que, nossa, foi forte demais a saída dele. Porém, não foi. Não foi. Ele toma um tranco e te dá essa sensação de que foi forte. Mas não foi. Porque quando o cavalo toma aquele tranco das rédeas na saída do tambor, ele encolhe o corpo, ele não consegue fazer a força necessária os posteriores para jogar a frente dele lá para frente.
Então é muito importante. E essas ações, então, elas já foram desenvolvidas, né? Tanto é que no curso, né, e no meu método, na verdade, tanto no curso, mentoria, enfim. E essas ações, elas precisam realmente de um passo a passo, tá? Não é nada complicado, porém é mais extenso, então não dá pra gente falar numa aula aqui assim. Esses cases que você vê que eu posto são de alunos. Então os alunos eles realmente tiveram acesso ao passo a passo dessas ações, né? Porque todos eles estão dentro da minha fórmula 17, que são as ações pontuadas, né, para que você baixe o tempo e chegue no 17. Então eles realmente tiveram acesso a essa fórmula, a fórmula 17, para aplicar, para colocar em prática, né? Então não se sinta frustrado se você, não consegui baixar 17 ainda, tal, é porque você ainda não tem essa fórmula do 17 na mão, tá bom? E vamos lá para o nosso último tópico. Sabe aquela história da sorte? Isso não pode acontecer com você, né? Nem é legal porque é muito frustrante. Sabe aquela pessoa que deu um 17 na vida e depois nunca mais? Não seja essa pessoa. Por quê? Um dia, sem querer, por alguma coisa do destino, você acertou tudo, deu tudo certo e você conseguiu dar um 17. Mas você não sabe como replicar, você não sabe como fazer isso novamente. Então, isso é muito frustrante. Você saber que fez uma vez e depois nunca mais conseguir fazer, nunca mais conseguir repetir. Então, como você faz para que você seja realmente uma competidora 17? Não aquela que fez uma vez porque deu sorte, mas aquela que consegue fazer sempre que quiser. A primeira coisa, você precisa ganhar a memória do movimento. Fazer o treino consciente para que você ganhe memória do movimento, porque esse é o grande segredo, entendeu? É o grande segredo das pessoas que sabem exatamente como elas têm que agir. Sabe aquela pessoa que chega na prova e você vê que está na cara dela, que ela sabe que ela está confiante, ela sabe o que ela tem que fazer com o cavalo dela para dar tempo? Essa pessoa tem a memória dos movimentos. Então ela é capaz de aplicar, né, de ter as ações para dar 17 sempre que ela quiser. Então não depende de sorte, porque ela sabe o que ela tem que fazer. E ela chega na prova tranquila, porque ela vai lá e aplica aquilo que já é natural para ela. E a segunda coisa que na verdade, esse é o grande segredo. Ganhar memória do movimento para tambor é o grande pulo do gato. Esse é o maior princípio do Fórmula 17. Quando desenvolvi todo esse método para treinar competidores, com o tempo eu fui vendo coisas que se repetiam, ações, né, que sempre davam certo na mão de qualquer pessoa e com qualquer cavalo. E com isso eu fui juntando, fui estudando, testando tudo isso e fiz o compilado. Foi aí que nasceu o Fórmula 17, que hoje é o grande lance, é o grande trunfo para os alunos, né, porque eles podem ter exatamente os passos que eles têm que dar para sair do tempo que eles estão hoje e baixar para 17. E a memória do movimento é o segredo para que isso aconteça mais rápido. É justamente o treino que gera a memória do movimento. Não fique frustrada por não ter conseguido dar 17 até agora. Tá? E por não saber exatamente o que fazer, não ter em mãos tudo isso. Porque de repente você tem visto os cases que eu posto, mas eles têm uma vantagem competitiva, que é exatamente o treino que gera essa memória do movimento, que está tudo lá, né? Dentro do Fórmula 17 no meu curso. Então, como eles tiveram acesso a tudo isso, é por isso que foi tão simples para eles baixar o tempo. E muitas vezes eles nem percebem todo esse processo acontecer, porque isso acaba sendo tão natural e tão rápido que quando eles menos esperam, né, o 17 já está aí. Né? Tanto é que tem alunos que começam a aplicar, começam a treinar e na primeira prova já baixam 17. Então isso é tudo por conta, né, de criar essa memória do movimento. E por quê? Eles têm acesso ao Fórmula 17, que tem os passos certinhos, as ações certinhas, os pontos do giro, como reunir, enfim,
todas aquelas coisas que eu coloco no treino, ensino como aplicar, para que chegue no dia da prova esteja natural e que eles acabem, né, meio que tirando de letra na hora de correr. Eu espero que eu tenha te ajudado a chegar mais perto do seu 17.